quando a gente começa a preparar uma receita, a gente separa os ingredientes e o primeiro ingrediente fundamental para o preparo de um risoto é o famoso arroz. Então a gente tem que entender sobre esse ingrediente que é fundamental para o resultado de um risoto perfeito. E o mais utilizado que a gente encontra para comprar com mais facilidade é chamado arroz arbóreo. O arroz arbóreo é da família de arroz de grãos mais curtos, ele é menorzinho, ele é um pouquinho mais redondinho. E é interessante porque além do arbóreo, foi se criando outros tipos de arroz, por exemplo, o carnaroli, que é também um arroz muito utilizado para o preparo do risoto. Ambos têm uma função de fazer com que esse risoto tenha uma textura cremosa, uma textura al dente. Isso tudo acontece por quê? Porque esse grão ele tem uma casca um pouco mais resistente, o que faz com que esse risoto, à medida que a gente vai acrescentando o caldo, você já vai entender essa técnica, ele vai ficando mais cremoso porque ele vai liberando amido, mas mantém a rigidez da casca, o que faz com que ele fique com a textura mais firme, que é o ideal para risoto. Então a gente tem esses dois tipos, que é o arbóreo e o carnaroli. Todos dois são de origem italiana, mas já foram se adaptando o plantio em outros países, inclusive aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, no sul do país, produção de arroz arbóreo, né? Então é muito interessante a gente pensar nesses dois tipos de arroz, que são arroz mais curtos, né? Arroz mais redondinhos e que liberam esse amido gradativamente, tá? Um outro ponto importante sobre o tipo de arroz é a gente entender também o que faz a diferença na utilização desse arroz. E eu já te adianto, nada de lavar arroz, principalmente arroz arbóreo ou carnaroli. Então, muita gente tem esse hábito de lavar o arroz comum para preparar. O arroz do risoto, se eu lavar esse arroz, pronto, acabou a mágica. Eu não tenho mais liberação de amido e o meu risoto dificilmente vai ficar com a textura, com a aparência e com o sabor ideal de um risoto.